E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua a nossa leitura da Constituição Federal a partir do artigo 25, tratando dos Estados Federados. Vamos lá? Então o artigo 25 diz o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Aqui já tem informações importantes, que autoriza os Estados a terem uma Constituição, a Constituição Estadual, isso aqui é o poder constituinte derivado decorrente, e as suas leis. Podem ter leis estaduais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, desde que essas modalidades legislativas estejam previstas na Constituição Estadual. Então, se no seu estado tiver previsto lá na sua Constituição Estadual que aquele seu estado pode ter leis complementares, medidas provisórias, vai poder, beleza? E fala também os princípios desta Constituição, né? E aqui a doutrina divide em 3 grandes princípios: os princípios sensíveis, os princípios estabelecidos e os princípios extensíveis. Você sabe a diferença entre eles? Vamos aprender aqui, vamos lembrar. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles de importância fundamental e seu descumprimento gera intervenção federal. Estão dispostos lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição. Então, esses são os princípios constitucionais sensíveis, aqueles que geram intervenção federal se forem descumpridos pelos Estados. Já os princípios constitucionais estabelecidos são aqueles que limitam expressamente a autonomia dos Estados, os quais podem fazer tudo o que não lhes for vedado. Então, o Estado tem a autonomia para fazer tudo o que não for vedado na Constituição Federal, né? E aquilo que for vedado na Constituição Federal, que o Estado não pode fazer, é chamado de princípio constitucional estabelecido. E os extensíveis? Princípios constitucionais extensíveis são aqueles que regulam a atuação da União, mas devem ser observados pelos Estados por simetria. Então esses são os princípios constitucionais extensíveis. Eles são da União, são direcionados para a União, mas por simetria são observados pelos Estados também. Ok? Então esses são os grandes princípios. Aqui no artigo 25, que diz que os Estados observam os princípios desta Constituição, podem ser os sensíveis, os estabelecidos ou os extensíveis. E aí a gente continua no parágrafo 1º, que diz: são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. E aqui tem também informação importante. Aqui está a competência residual. O Estado tem competência material residual. Competência material quer dizer o quê? Que o Estado pode fazer, o que o ente federativo pode fazer. As competências materiais da União são as competências exclusivas, que a gente já tratou. A gente tem as exclusivas e as privativas, né? As exclusivas são competências de fazer, são competências materiais. As privativas são competências de legislar. E aqui está a competência residual dos Estados. Tudo que não for vedado ao Estado, ou seja, tudo que não é da União e nem é do município, é dos Estados. Aqui também a doutrina ensina que a competência de taxas está extremamente vinculada a isso aqui. Competência de taxas, aquela espécie tributária, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimo compulsório, uma das 5 espécies tributárias. As taxas estão vinculadas a isso aqui. Por quê? Porque se taxa está vinculada a serviço público ou poder de polícia, e aqui a gente está falando de serviço público, o que o Estado pode fazer? Os serviços públicos, né? Então as taxas dos Estados são taxas residuais, ou seja, o que está reservado à União, a União pode fazer e pode instituir taxa para cobrar sobre aquilo que ela faz. O que tiver reservado ao município é o que o município pode fazer e ele pode instituir taxa sobre o que ele faz. O que não está reservado nem à União e nem ao município sobra para o Estado, então o Estado pode fazer tudo o que não estiver para a União nem para o município e pode instituir taxa sobre isso. Por isso que a doutrina ensina, o Ricardo Alexandre ensina que a competência de taxas é residual dos Estados. Interessante, né? Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória. Então aqui já tem informações importantes que podem cair na nossa prova, hein? Como é que os Estados podem explorar o serviço de gás canalizado? É diretamente ou mediante concessão. Aqui não está dizendo autorização e nem permissão, tá? Só concessão. Então, gás canalizado, só concessão. E na forma da lei, não existe lei complementar para regular isso aqui não, é lei. E vedada o quê? Medida provisória. Não pode ditar medida provisória para isso aqui, tem que ser lei em sentido estrito, na forma da lei. Interessante e importante isso aqui, né? Por isso que eu fiz
fiz um flashcard com 2 informações aqui, na verdade. Um flashcard cobrando como é que o Estado pode explorar o serviço de gás canalizado e o que é vedado aqui no gás canalizado, que é a medida provisória. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Aqui também tem coisa muito importante e coisa recentemente julgada pelo STF. Aqui estão as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, né? Que são agrupamentos de municípios. O Estado, por uma lei complementar dele mesmo, faz isso, institui uma região metropolitana. Aí os municípios vão dizer, pô, mas isso fere a autonomia do município, né? Você está incluindo a gente em uma coisa aí que você fez, uma região metropolitana, uma aglomeração, uma microrregião. Você está incluindo a gente sem a nossa vontade, é isso mesmo? Isso é inconstitucional. Só que o STF falou que não, isso não é inconstitucional, desde que os municípios tenham representatividade nessas regiões, aglomerações ou microrregiões. Não pode o Estado instituir uma região metropolitana pela lei complementar estadual e dizer que só o representante do Estado vai mandar naquela região metropolitana, por exemplo. Isso não pode. Os municípios têm que ter representatividade e têm que poder participar da gestão daquela região que foi criada pelo Estado. Então não é constitucional, essa norma não é constitucional. A criação de uma região metropolitana pode ser inconstitucional se o Estado violar a representação necessária dos municípios nessa região que ele acabou de criar. Mas o importante aqui, ó, o que sempre cai em prova, é como que os estados podem instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. É por lei complementar. Lei complementar. Muito importante isso aqui, anotem aí, hein? Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados. Então, a gente viu lá em cima quais são os bens da União, né, nos vídeos anteriores. Agora a gente vê os bens dos estados. E são 4. Inciso 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, águas superficiais ou subterrâneas são bens dos estados. Ressalvadas, aqui, as que estiverem previstas em lei, e forem decorrentes de obra da União. Então aqui, lei não precisa de lei complementar, lei ordinária, e obras da União, aqui não for de obra da União, decorrente de obra da União, é água do Estado. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Então aqui, residual, né? As áreas nas ilhas oceânicas ou costeiras que não forem dos outros, não forem da União, dos municípios ou de terceiros, então são dos estados. As ilhas fluviais de rios e lacustres de lagos não pertencentes à União, que são ilha de rio, ilha de lago, que não for da União, é dos estados. As terras devolutas, não compreendidas entre as da União. Então vamos lembrar que as terras devolutas, em regra, são dos estados. Não serão dos estados se forem da União, beleza? Então, eu já vi isso aqui sendo cobrado em prova em questões objetivas. De quem são as terras devolutas? Dos estados, se não forem compreendidas entre as da União. Artigo 27. Número de deputados, a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então aqui é aquela continha, né, para o número de deputados estaduais. Então o número de deputados estaduais, em regra, é o triplo do número de deputados que aquele estado tem na Câmara dos Deputados. O triplo, né? Então, se chegar a 36, ou seja, 3 vezes 12, para de ser o triplo e passa a contar 1 a 1. Então, até 12 vai ser o triplo. A partir de 12, vai somando 1 a 1. 13 soma mais 1, 14 soma mais 1, 15 soma mais 1. Parece complicado, né, esse artigo 27, mas é mais simples do que parece. E é importante a gente saber porque isso aqui também cai em prova. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Então, aqui a gente sabe, né, é intuitivo, todo mundo sabe que vota, né, deputado estadual, mandato de 4 anos, e as regras são praticamente as mesmas dos deputados federais. Parágrafo 2º.
o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Então aqui é importante a gente saber que como é fixado o subsídio dos deputados estaduais, lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Não é resolução da Assembleia Legislativa, não é decreto legislativo. Cuidado com isso aqui, é lei. E a iniciativa da Assembleia não é do próprio deputado, é da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Então aqui a gente tem o subsídio dos deputados estaduais, né? Importante a gente anotar que ele é fixado por lei de iniciativa da própria Assembleia Legislativa. É lei, não é decreto legislativo, não é resolução, tem que ser por lei, ok? Fixado por lei. E o máximo? Qual é o máximo do subsídio dos deputados estaduais? No máximo 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. O STF julgou um caso interessante recente sobre isso aqui, que teve um estado que fixou que o subsídio do deputado estadual vai ser de 75% do subsídio do deputado federal. É constitucional isso? Não é, né? Porque ele vinculou o subsídio do deputado estadual imediatamente ao do deputado federal. Não pode haver vinculação entre remuneração de cargo nenhum na administração pública, porque isso acarreta aquele aumento automático e não pode. Então aqui é importante a gente anotar que o subsídio do deputado estadual vai poder ser fixado no máximo em 75% do subsídio do deputado federal, né? Sem que a lei estadual vincule imediatamente esses subsídios. Não pode, mas pode estabelecer numeralmente o subsídio até ter 75% do deputado federal. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Então aqui, o que a Assembleia Legislativa faz? Faz o seu regimento interno, faz as normas da sua polícia, a polícia legislativa da Assembleia Legislativa, os serviços administrativos e prover seus próprios cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre iniciativa popular do processo legislativo estadual. Então, para ter a iniciativa popular lá no estado, precisa de uma lei. Não é lei complementar, é lei ordinária. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 dessa Constituição. Então o importante aqui é a gente saber as datas de eleições do governador e vice-governador, mas isso a gente sabe, né? A gente vota. Então, o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro, mandato de 4 anos, mas o mais importante, que foi modificado recentemente, em 2021, é que a posse do governador não é dia 1º de janeiro. A posse do governador é dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Então é importante a gente notar isso aqui que foi modificado recentemente, hein? Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, 1, 4 e 5. Então é importante aqui, ó. O governador que assume outro cargo, seja na administração direta ou indireta, ou seja, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, perde o cargo, salvo se ele passou em concurso. Se ele passou no concurso público e está assumindo por concurso público, ele pode sim assumir, ele não vai perder o mandato. E ele observa aquelas regras lá do artigo 38, que são o quê? Se for mandato eletivo federal, estadual ou distrital, é estadual, né? O caso dele, ele é governador, fica afastado do seu cargo, emprego ou função. O 4 diz, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. E o 5, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Então lá no cargo dele, ele vai ficar no regime próprio de previdência social. Importante isso aqui, né? Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado
o que dispõe os artigos 37.11, 39, parágrafo 4º, 152, 153.3, 153, parágrafo 2º, 1. Aqui vocês vão ver que esse conjunto de artigos, parágrafos, incisos, aparece muitas vezes na Constituição. E é importante a gente saber o que são eles, porque nos outros cargos, prefeito, presidente, eles vão aparecer. Por quê? Porque se refere aos subsídios desses cargos eletivos. O 37.11 é o que fala do teto, qual é o teto do subsídio, que é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O 39, parágrafo 4º, fala da remuneração por subsídio, que não pode incidir mais nenhum adicional, nenhuma gratificação. O 150, inciso 2, é aquela vedação para a União, que a União não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes. O 153, inciso 3, fala do imposto de renda. E o 153, parágrafo 2º, 1, é o princípio do imposto de renda da generalidade, universalidade e progressividade. Então, aqui está dizendo que, basicamente, o governador vai pagar imposto de renda. É basicamente isso, né? Governador, vice-governador e secretários de Estado. Então, lembrar que não só o subsídio do governador, mas o do vice e dos secretários é também por lei, fixado por lei. E de quem é a iniciativa? É do governador? Não. É da Assembleia Legislativa. Por isso que eu fiz um flashcard disso aqui. A Assembleia Legislativa fixa por lei, de iniciativa dela, o subsídio do governador, do vice e dos secretários também, ok? Não é o governador que fixa qual vai ser o subsídio dos seus secretários. É a lei também, a lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Importante isso aqui, né? E agora eu te deixo com esse vídeo aqui do lado, em que a gente continua lendo a nossa Constituição a partir do artigo 29. A gente vai falar dos municípios. Te vejo lá, hein?